Princeton, Nova Jersey, ano de 1929. Existe um tipo de silêncio que não é apenas ausência de som. É o silêncio que acontece quando alguém está prestes a revelar algo que mudará tudo. O tipo de silêncio que pesa no ar como uma tempestade que ainda não começou, mas que todos sabem que virá. E é esse silêncio que preenche o escritório naquele momento. Um jornalista está diante de Albert Einstein. Ele não deveria estar ali. O encontro foi marcado em segredo, por meios que nenhum dos dois jamais admitiria publicamente. Mas há perguntas que precisam ser feitas. Perguntas que o mundo inteiro sussurra, mas que ninguém tem coragem de fazer diretamente ao homem mais brilhante do século. Dr. Einstein, a voz do jornalista treme. É verdade o que dizem? Que o senhor não acredita em Deus? A pergunta fica suspensa no ar. Einstein olha para ele. Há algo naquele olhar que o jornalista nunca esquecerá. Não é arrogância, não é desprezo. É algo muito mais perturbador. É piedade. Como se Einstein soubesse que a resposta que ele está prestes a dar destruirá todas as certezas que esse homem carrega. Eu acredito em Deus, Einstein responde. Sua voz é baixa, quase um sussurro. Mas não no Deus em que você acredita. O jornalista sente um arrepio. Eu acredito no Deus de Spinoza. Einstein continua. E há algo na forma como ele pronuncia esse nome, Spinoza, que faz parecer uma confissão de algo proibido, algo perigoso. Spinoza, o jornalista repete, como se estivesse testando o peso da palavra. O filósofo judeu que foi excomungado, amaldiçoado, condenado ao esquecimento, Einstein confirma. E o único homem que teve coragem de dizer a verdade sobre Deus, a verdade que me assombra todas as noites, a verdade que eu descobri nas equações, nos números, na própria estrutura do universo. Ele faz uma pausa. Você quer realmente saber? Einstein pergunta. Você quer realmente ouvir o que eu descobri? Porque depois que eu disser, você não poderá mais voltar atrás. Você não poderá mais fechar os olhos e fingir que o mundo é o que te ensinaram que ele era. O jornalista engole seco, mas acena com a cabeça. E então, Einstein começa. Deus não criou o universo, ele diz. E cada palavra soa como um trovão distante. Deus é o universo. Não há separação. Não há um criador e uma criação. Há apenas uma coisa, uma substância, uma realidade infinita que se manifesta de infinitas formas. E nós, você e eu, somos parte disso. Não fomos criados por Deus. Nós somos Deus. Ou melhor, somos modos finitos de uma substância infinita. O jornalista sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é heresia, ele sussurra. Sim, Einstein concorda. É exatamente por isso que Spinoza foi excomungado. É exatamente por isso que seu nome foi apagado dos registros da sinagoga. É exatamente por isso que durante 300 anos ninguém ousou dizer em voz alta o que ele escreveu. Mas o senhor está dizendo, o jornalista observa. Estou dizendo a você, Einstein corrige. Não estou dizendo ao mundo, porque o mundo não está pronto. Talvez nunca esteja. As pessoas precisam acreditar em um Deus que as ama, em um Deus que as julga, em um Deus que dá sentido ao sofrimento. Mas a verdade é diferente. A verdade é que o universo não se importa conosco. Não porque seja cruel, mas porque nós somos o universo. O universo não pode se importar consigo mesmo mais do que você pode se importar com seu próprio fígado. Silêncio. O jornalista tenta processar o que acabou de ouvir. Como o senhor descobriu isso? Ele finalmente pergunta. Descobri na física, Einstein responde. Descobri quando percebi que espaço e tempo não são coisas separadas, mas aspectos de uma única realidade. Descobri quando entendi que matéria e energia são a mesma coisa. Descobri quando vi que tudo no universo está conectado, entrelaçado, inseparável. E então percebi que Spinoza tinha dito isso, 300 anos antes, sem telescópios, sem laboratórios, apenas com a razão pura. E isso muda alguma coisa? O jornalista pergunta. Saber que Deus é o universo ao invés de ser o criador do universo? Einstein sorri, um sorriso triste. Muda tudo, ele responde. Muda a forma como você vive. Muda a forma como você morre. Muda o significado da moralidade, da liberdade, do amor. Porque se não há um Deus separado julgando você, então não há pecado.
Não há salvação. Não há vida após a morte no sentido tradicional. Há apenas a eternidade da substância, e você, como modo finito dessa substância, retornará a ela, não como uma alma individual, mas como parte do todo. Isso é aterrorizante, o jornalista murmura. Ou libertador, Einstein contra-argumenta. Depende de como você vê. Spinoza via como libertador. Ele dizia que compreender isso era alcançar o amor intelectual a Deus. Era ver a si mesmo não como uma criatura insignificante esperando por julgamento, mas como uma expressão necessária da realidade infinita. O jornalista permanece em silêncio por um longo momento. Por que o senhor está me contando isso? Ele finalmente pergunta. Por que agora? Einstein respira fundo. Porque estou velho, ele diz. Porque carreguei esse segredo por tempo demais. Porque toda vez que alguém me pergunta se acredito em Deus, eu preciso mentir ou disfarçar. E estou cansado de mentir. Spinoza não mentiu e pagou o preço. Talvez seja a hora de alguém dizer a verdade novamente. Mesmo que isso destrua sua reputação. Minha reputação, Einstein diz com um sorriso amargo, é de um velho excêntrico de cabelos desgrenhados que não usa meias. Acho que posso suportar mais um pouco de controvérsia. O jornalista pega sua caneta. Suas mãos tremem. Você vai publicar isso? Einstein pergunta. Não sei se posso, o jornalista admite. Não sei se alguém acreditaria, ou se me deixariam publicar. Então guarde, Einstein diz. Guarde até que o mundo esteja pronto, ou guarde para sempre. Não importa. A verdade não precisa ser dita para continuar sendo verdade. Spinoza sabia disso. Por isso ele escreveu, mesmo sabendo que seria perseguido. Por isso eu estou falando agora, mesmo sabendo que talvez ninguém nunca ouça. Há uma longa pausa. E então Einstein fala novamente. Mas se você realmente quer entender, ele diz, se você realmente quer saber como cheguei a essa conclusão, preciso te contar a história completa. Preciso te contar sobre Amsterdã. Sobre um jovem judeu brilhante que ousou questionar tudo. Sobre a noite da excomunhão. Sobre o livro que ele escreveu em segredo. E sobre como, séculos depois, um físico alemão descobriu que cada palavra daquele livro era verdadeira. O jornalista se inclina para a frente. Conte, ele diz. E Einstein começa. Esta é a história que você nunca ouviu. A história que foi escondida, suprimida, negada. A história de como um homem no século XVII viu a verdade sobre o universo. E de como, no século XX, essa verdade foi confirmada pelas equações mais belas já escritas. Esta é a história de Spinoza. E de Einstein. E do Deus que não é um ser, mas a própria realidade. Você está pronto para ouvir? Porque depois que você ouvir, nada mais será o mesmo. Amsterdã. 27 de julho de 1656. A sinagoga portuguesa está cheia. Centenas de homens vestidos de negro se aglomeram nos bancos de madeira escura. O ar está pesado, denso, não pelo calor do verão holandês, mas por algo muito mais opressante, pelo peso do julgamento, pelo peso da condenação. No centro da sinagoga, um jovem de 23 anos está de pé. Seu nome é Baruch Spinoza. Seus olhos escuros percorrem os rostos ao seu redor. Rostos que ele conhece desde criança. Rostos de homens que comerciaram com seu pai. Rostos de professores que lhe ensinaram o Talmud. Rostos de amigos que agora o olham com uma mistura de horror e piedade. O rabino Saul Levi Morteira se levanta. Ele é um homem imponente, de barba grisalha e voz que ecoa pelas paredes de pedra. Nas mãos ele segura um pergaminho que mudará a vida de Baruch Spinoza para sempre. Por decisão dos anjos e julgamento dos santos, a voz do rabino corta o silêncio como uma lâmina. Excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e anatematizamos a Baruch de Spinoza. As palavras caem sobre a congregação como pedras. Com a maldição com que Josué amaldiçoou Jericó, o rabino continua, sua voz subindo em intensidade, com a maldição com que Eliseu amaldiçoou os meninos, e com todas as maldições escritas na lei, amaldiçoamos este homem. Spinoza não se move. Seu rosto permanece impassível. Mas seus olhos, aqueles olhos que viram o que ninguém mais ousou ver, brilham com algo que ninguém consegue decifrar. É desafio? É dor? É aceitação?
Que seja amaldiçoado de dia e amaldiçoado de noite. O rabino proclama. Amaldiçoado quando se deita e amaldiçoado quando se levanta. Amaldiçoado quando sai e amaldiçoado quando entra. Um murmúrio percorre a sinagoga. Alguns homens desviam o olhar. Outros observam Spinoza com fascínio mórbido, como se estivessem testemunhando uma execução. Ordenamos que ninguém se comunique com ele por palavra ou escrito. O rabino continua. Que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça sob o mesmo teto que ele, que ninguém se aproxime a menos de 4 côvados de distância, e que ninguém leia nada escrito ou transcrito por ele. Silêncio absoluto. E então, algo extraordinário acontece. Spinoza sorri. Não é um sorriso amargo, não é um sorriso de desafio. É um sorriso de alguém que finalmente foi libertado de uma prisão que nem sabia que habitava. Ele se vira e caminha em direção à saída. Seus passos ecoam no piso de pedra. Cada passo é deliberado, firme. Não há pressa, não há medo, apenas uma calma absoluta. Quando ele passa pela porta da sinagoga, o sol da tarde bate em seu rosto, e naquele momento Baruch Spinoza deixa de existir. O homem que caminha pelas ruas de Amsterdã agora é Benedictus de Spinoza, um homem livre, um homem sem comunidade, um homem sem Deus, ou melhor, um homem que descobriu o verdadeiro Deus. Mas o que Spinoza descobriu? O que ele disse que foi tão terrível, tão herético, tão perigoso que sua própria comunidade, perseguida e marginalizada pelos cristãos, decidiu expulsá-lo? A resposta está em uma conversa que aconteceu 3 semanas antes da excomunhão. Uma conversa que nunca deveria ter acontecido. Uma conversa que mudou o curso da filosofia ocidental para sempre. Era início de julho. Spinoza estava em sua pequena oficina polindo lentes. Era assim que ele ganhava a vida, criando lentes para óculos e telescópios. Mas suas mãos trabalhavam no vidro, enquanto sua mente trabalhava em algo muito mais complexo. A natureza de Deus. Um homem entrou na oficina. Seu nome era Isaac Aboab da Fonseca, outro rabino da sinagoga portuguesa. Ele era mais jovem que Morteira, mas não menos devoto. E ele vinha com uma missão: salvar a alma de Spinoza. Baruch, ele disse, usando o nome hebraico que Spinoza logo abandonaria. Preciso que você pare com essas ideias perigosas. Preciso que você volte para a comunidade. Preciso que você se arrependa. Spinoza não parou de polir a lente. O movimento circular de suas mãos era hipnótico, quase meditativo. Arrepender-me de quê? Ele perguntou calmamente. De buscar a verdade? De negar Deus? Aboab respondeu, sua voz tensa. De dizer que Deus não tem vontade, que Deus não pensa, que Deus não se importa conosco. Spinoza finalmente parou. Colocou a lente sobre a mesa e olhou diretamente para o rabino. Eu não nego Deus, ele disse. Eu apenas nego que Deus seja o que vocês dizem que ele é. E o que você diz que ele é? Aboab desafiou. Spinoza respirou fundo. E então, pela primeira vez, ele articulou a ideia que o perseguiria pelo resto de sua vida. A ideia que o tornaria o filósofo mais perigoso da Europa. A ideia que, 300 anos depois, faria Albert Einstein chorar de compreensão. Deus é a natureza, Spinoza disse. Ou, mais precisamente, Deus é a substância única, da qual tudo o mais é uma modificação. Não há 2 tipos de coisas no universo, o divino e o natural. Há apenas uma coisa, uma substância, e essa substância é Deus, e é a natureza. São a mesma coisa. Aboab ficou pálido. Isso é blasfêmia, ele sussurrou. Isso é a verdade, Spinoza respondeu. E a verdade não pode ser blasfêmia, não importa o quão inconveniente ela seja. Se Deus é apenas a natureza, Aboab argumentou, sua voz tremendo de raiva e medo, então não há milagres, não há revelação, não há escolha, não há livre-arbítrio, não há pecado, não há salvação. Exatamente, Spinoza concordou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você está dizendo, Aboab finalmente falou cada palavra carregada de horror, que Moisés não recebeu a lei de Deus no Monte Sinai? Que tudo na Torá é apenas história humana? Estou dizendo, Spinoza respondeu calmamente, que a Torá foi escrita por homens.
Homens sábios, talvez. Homens bem-intencionados, certamente. Mas homens. E como tal, ela reflete a compreensão humana de Deus, não a vontade divina. Porque Deus não tem vontade. Deus simplesmente é. E as orações? Aboab perguntou. Sua voz agora quase um sussurro. Se Deus não tem vontade, não pode ouvir nossas orações. Não pode nos ajudar. As orações, Spinoza disse gentilmente, são úteis para os humanos. Elas nos acalmam, nos dão conforto, nos ajudam a refletir. Mas não mudam Deus, não mudam a realidade, porque a realidade opera de acordo com leis necessárias, leis que nem mesmo Deus pode mudar, porque Deus e essas leis são a mesma coisa. Aboab cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente golpeado. Você destruiu tudo, ele disse, tudo em que acreditamos, tudo pelo que nossos ancestrais foram perseguidos e mortos. Você tirou o sentido da vida. Não, Spinoza respondeu, e havia uma paixão em sua voz que raramente se ouvia. Eu dei à vida seu verdadeiro sentido. Não somos criaturas patéticas implorando por favores de um tirano cósmico. Somos expressões necessárias da realidade infinita. Somos Deus se conhecendo através de nós. Cada pensamento que você tem, cada sentimento que você experimenta, cada ação que você realiza, é Deus se manifestando através de você. Como isso é menos sagrado do que a história de um velho barbudo no céu distribuindo mandamentos? É menos sagrado, Aboab gritou, porque tira nossa dignidade, tira nossa escolha. Se tudo é necessário, se tudo é Deus, então não há bem e mal, não há responsabilidade, não há justiça. Há responsabilidade, Spinoza contra-argumentou, mas ela vem da compreensão, não da obediência cega. Quando você entende que está conectado a tudo, que suas ações afetam o todo, você age moralmente não por medo da punição, mas por amor ao todo. Isso não é mais nobre do que agir por medo do inferno? Aboab ficou em silêncio por um longo momento, e então, com lágrimas nos olhos, ele disse, eles vão excomungar você. Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Spinoza respondeu calmamente. E você não vai se retratar? Como posso me retratar da verdade? Aboab abanou a cabeça, e então, sem outra palavra, ele saiu da oficina. 3 semanas depois, Spinoza foi excomungado. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela apenas começa, porque o que Spinoza fez nos anos seguintes mudou o mundo. Ele escreveu. Escreveu em latim, a língua universal dos estudiosos. Escreveu tratados sobre Deus, sobre a mente, sobre a liberdade, sobre a política. E, acima de tudo, ele escreveu a Ética. A Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Um livro que começava com definições e axiomas simples, como um tratado de matemática, e construía passo a passo uma visão completa da realidade. Uma visão que não deixava espaço para o Deus das religiões, mas que revelava um Deus muito mais grandioso, um Deus que não era um ser, mas o próprio ser, um Deus que não criava, mas que era a criação, um Deus que não amava nem odiava, mas que simplesmente era tudo o que existe. E foi esse livro, escrito em um pequeno quarto alugado em Haia, polido e repolido como as lentes que Spinoza criava, que chegaria, quase 300 anos depois, às mãos de um jovem físico em Berna, um físico que estava tentando entender por que a luz se comportava de maneira tão estranha, por que o tempo não era absoluto, por que espaço e tempo pareciam ser a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Um físico chamado Albert Einstein. E quando Einstein leu aquele livro, quando ele absorveu as ideias de Spinoza, algo clicou em sua mente. Algo se encaixou, porque o que Spinoza havia dito sobre Deus e a natureza sendo uma coisa só, Einstein estava vendo nas equações. A matéria e a energia eram a mesma coisa. O espaço e o tempo eram a mesma coisa. Tudo no universo estava conectado, entrelaçado, inseparável. Spinoza tinha razão, e essa realização mudou Einstein para sempre. Mas ainda faltava uma longa jornada. Uma jornada que começaria na poeira de Amsterdã e terminaria nos salões de Princeton. Uma jornada através da física, da filosofia, da teologia. Uma jornada em busca da resposta para a pergunta mais antiga da humanidade: o que é Deus? E a resposta
tanto Spinoza quanto Einstein descobriram, era ao mesmo tempo simples e impossível de aceitar. Deus é tudo, e tudo é Deus. E você, lendo ou ouvindo estas palavras agora, é uma parte necessária e eterna dessa totalidade infinita. Berna, Suíça. Ano de 1905. Albert Einstein tem 26 anos. Ele trabalha em um escritório de patentes, avaliando invenções de outras pessoas, enquanto sua própria mente fervilha com ideias que vão transformar a compreensão humana do universo. Mas ninguém sabe disso ainda. Para o mundo, ele é apenas um funcionário público judeu com dificuldades para conseguir uma posição acadêmica. É tarde da noite. Sua esposa Mileva e o pequeno Hans Albert já estão dormindo. Einstein está sozinho em seu pequeno escritório improvisado, cercado de papéis cobertos com equações. Ele está exausto, mas não consegue dormir. Há algo que não se encaixa em suas teorias sobre a luz e o movimento. E então, seus olhos pousam sobre um livro na prateleira. Um livro que ele comprou em um sebo alguns meses atrás, mas ainda não teve tempo de ler adequadamente. O título está em latim: Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. A Ética de Spinoza-Einstein pega o livro. A encadernação está gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Ele o abre aleatoriamente e seus olhos caem sobre uma proposição. Proposição Puturzi. Além de Deus, nenhuma substância pode ser dada nem concebida. Einstein franze a testa. Ele lê a demonstração. E então lê novamente. E de repente algo começa a se formar em sua mente. Uma conexão. Uma percepção. Ele volta ao início do livro. Começa a ler desde as definições básicas. E conforme lê, conforme absorve o método geométrico de Spinoza, sua respiração se acelera. Porque o que Spinoza está fazendo com a filosofia é exatamente o que Einstein está tentando fazer com a física: encontrar os princípios fundamentais dos quais tudo o mais decorre necessariamente. Definição Pírio. Por causa de si entendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Einstein para, relê a definição, e então murmura para si mesmo: causa de si. Algo que existe necessariamente, não por causa de outra coisa, mas por sua própria natureza. Ele continua lendo. Definição. Por substância, entendo aquilo que é em si, e por si é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não necessita do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. E de repente, Einstein vê. Ele vê o que Spinoza está fazendo. Spinoza está eliminando toda a estrutura hierárquica tradicional do universo. Não há Deus no topo e criação embaixo. Não há reino espiritual e reino material. Há apenas uma substância, uma realidade fundamental. E tudo o mais, incluindo você, eu, as estrelas, os átomos, são apenas modos, modificações, expressões dessa substância única. Einstein se levanta. Começa a andar de um lado para o outro do pequeno escritório. Suas mãos tremem ligeiramente, porque ele acaba de perceber algo profundo, algo que conecta sua física com a metafísica de Spinoza. Se espaço e tempo são relativos, se matéria e energia são intercambiáveis, se tudo no universo está interconectado pela velocidade constante da luz, então o universo é exatamente como Spinoza descreveu, uma substância única se manifestando de infinitas maneiras. Ele volta para a mesa, pega um papel em branco e começa a escrever, não equações, mas palavras. Spinoza viu com sua mente o que eu vejo com minhas equações. O universo não é uma coleção de coisas separadas, é uma totalidade integrada, uma substância, e as chamadas leis da natureza não são regras impostas por um legislador cósmico, são a própria natureza de Deus se expressando. Ele para, risca Deus e escreve substância. Depois, risca substância e escreve Deus novamente. Depois, risca tudo e escreve Deus passa natureza, substância, realidade. E então ele entende por que Spinoza foi excomungado. Porque se Deus é a natureza, então não há lugar para milagres. Não há lugar para revelação especial. Não há povo escolhido. Não há aliança. Não há nada que torne uma religião mais verdadeira que outra. Há apenas a verdade universal da substância infinita,
se manifestando através de infinitos atributos. Einstein sente um arrepio. Ele é judeu. Não religioso, mas culturalmente judeu. E aqui está um filósofo judeu que foi expulso de sua comunidade por dizer que tudo o que os judeus acreditavam sobre Deus estava errado. Ou não exatamente errado, mas incompleto, antropomórfico, limitado. Ele continua lendo. E chega à proposição que mudará sua vida. Proposição 15. Tudo o que é em Deus. E nada pode ser ou ser concebido sem Deus. Einstein fecha os olhos, e nesse momento ele sente algo que só pode ser descrito como uma experiência religiosa. Mas não é a religião de suas avós. Não é a religião dos rabinos. É algo diferente. É a percepção visceral de que ele, Einstein, esse pequeno homem, em um pequeno escritório, em uma pequena cidade suíça, é uma expressão necessária do universo infinito. Que cada pensamento que ele tem, cada equação que ele escreve, é o universo se conhecendo através dele. Ele abre os olhos, e há lágrimas. Agora, deixe-me perguntar algo a você, que está assistindo a isso. Se o que Spinoza e Einstein dizem é verdade, se você realmente é uma parte necessária e eterna da substância infinita, o que isso muda? Como você vive de forma diferente? Como você ama de forma diferente? Como você sofre de forma diferente? Pense nisso. Escreva nos comentários. Porque essa não é apenas uma história sobre dois gênios do passado. É uma história sobre você, sobre a natureza da sua própria existência, sobre o que significa ser uma onda temporária em um oceano infinito. E se você está sentindo o que eu acho que está sentindo, se algo dentro de você está reconhecendo essa verdade, mesmo que sua mente racional a rejeite, então você precisa ficar até o fim dessa jornada. Você precisa ver aonde isso leva. Porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensa, que sabe sobre realidade, liberdade, morte e significado. Então, se inscreva no canal agora, porque Einstein passou o resto de sua vida tentando reconciliar o que Spinoza lhe mostrou com o que a física lhe mostrou. E essa jornada levou a descobertas que ainda estamos tentando entender. Descobertas sobre a natureza do tempo, sobre a estrutura do espaço, sobre o significado da consciência. Essa é a história que precisa ser contada. E você, assistindo a isso agora, é parte dela. Vamos continuar. Naquela noite em Berna, Einstein não dormiu. Ele leu a Ética de Spinoza do começo ao fim. E quando o sol começou a nascer, ele tinha páginas e páginas de notas. Notas conectando as proposições de Spinoza com suas próprias teorias sobre a relatividade. Mas havia um problema. Um problema que o incomodaria pelo resto de sua vida. Se Spinoza estava certo, se tudo no universo acontece por necessidade, se cada evento é uma consequência inevitável da natureza da substância, então não há livre-arbítrio, não há escolha real. Você não decide o que fazer. Você é uma parte do universo se desdobrando de acordo com leis naturais necessárias. E isso Einstein percebia era profundamente perturbador. Porque se não há livre-arbítrio, como pode haver responsabilidade moral? Como podemos culpar alguém por fazer algo errado se essa pessoa não tinha escolha? Como podemos elogiar alguém por fazer algo certo se essa pessoa estava apenas seguindo sua natureza necessária? Einstein escreveu em suas notas: Problema de Spinoza, determinismo versus moralidade. Como resolver? E então ele se lembrou de algo que tinha lido no meio do livro. Ele folheou rapidamente até encontrar. Estava na parte 4 da Ética, sobre a servidão humana. Proposição. Não há nenhuma coisa singular na natureza que não seja superada em força e poder por alguma outra. Mas, dada uma coisa qualquer, é dada uma outra mais potente, pela qual a primeira pode ser destruída. E depois na parte 5ª, sobre a liberdade humana. Proposição. A mente está tanto mais apta a perceber mais coisas adequadamente, quanto o corpo tem mais coisas em comum com os outros corpos. Einstein começou a entender. Spinoza não estava negando a liberdade. Ele estava redefinindo-a. Liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa arbitrariamente. Liberdade é compreensão. É conhecer as causas que agem sobre você e através de você. É entender sua própria natureza
como parte da natureza infinita. E com essa compreensão vem algo que Spinoza chamava de beatitude, ou amor intelectual a Deus. Einstein releu essa parte 3 vezes, e então escreveu nas margens do livro: liberdade, compreensão necessária. Moralidade, agir de acordo com a natureza racional. Amor, perceber a si mesmo como parte do todo eterno. Ele fechou o livro, e naquele momento, Albert Einstein tomou uma decisão. Uma decisão que moldaria o resto de sua vida. Ele nunca falaria publicamente sobre o Deus de Spinoza. Ele nunca diria abertamente que acreditava que o universo era determinístico, que o livre-arbítrio era uma ilusão, que não havia julgamento após a morte, porque ele sabia que o mundo não estava pronto. Mas em privado, em cartas para amigos próximos, em conversas íntimas, ele revelaria sua verdadeira crença, a crença no Deus de Spinoza, o Deus que é a natureza, o Deus que não ama nem odeia, o Deus que simplesmente é. E nos anos seguintes, conforme Einstein se tornava mais famoso, conforme sua teoria da relatividade era confirmada e ele se tornava um ícone mundial, as pessoas começariam a perguntar: Professor Einstein, você acredita em Deus? E ele sempre responderia de forma ambígua. Sempre deixaria espaço para interpretação, porque ele tinha aprendido com Spinoza que dizer a verdade completa pode custar tudo, mas havia momentos em que a verdade escapava, momentos em que alguém fazia a pergunta certa da forma certa, e então Einstein, incapaz de conter sua paixão pela verdade, dizia o que realmente pensava. Um desses momentos aconteceria em 1929, naquele encontro secreto com o jornalista em Princeton. Mas antes disso, havia outras histórias, outras conversas, outras revelações. E todas elas levavam de volta a Spinoza, de volta ao filósofo excomungado que ousou dizer que Deus e natureza são a mesma coisa. De volta ao homem que pagou o preço final pela verdade: solidão, pobreza, esquecimento. Mas Spinoza não foi esquecido, porque suas ideias sobreviveram. Elas sobreviveram nos escritos secretos que circulavam pela Europa. Elas sobreviveram nos sussurros dos filósofos iluministas. Elas sobreviveram nas mentes de todos que ousaram questionar, duvidar, buscar. E, finalmente, elas chegaram a Einstein, e através de Einstein, ao mundo moderno. Porque o que Einstein fez foi pegar a metafísica de Spinoza e dar-lhe uma base física. Ele mostrou que o universo realmente é uma totalidade integrada, que espaço e tempo são aspectos de uma única realidade, que matéria e energia são manifestações de uma substância fundamental. Ele provou com equações o que Spinoza tinha afirmado com filosofia pura. E isso muda tudo. Berlim, ano de 1920. Einstein agora é famoso, mundialmente famoso. Sua teoria da relatividade geral foi confirmada durante o eclipse solar de 1919. E, de repente, o mundo inteiro quer saber sobre o homem que provou que Newton estava errado, que o espaço pode se curvar, que o tempo pode desacelerar. Mas com a fama vem algo inesperado: perguntas religiosas. Todos querem saber: Einstein acredita em Deus. Como pode um homem que derrubou as certezas da física newtoniana falar sobre Deus? Como pode alguém que mostrou que o universo é estranho, relativo, não intuitivo, ainda ter fé? E Einstein, sempre cauteloso, sempre medindo suas palavras, dá respostas que são simultaneamente honestas e enganosas. Eu acredito no Deus de Spinoza, ele diz em uma entrevista, e os jornalistas anotam isso, sem realmente entender o que significa. Porque quantos deles leram Spinoza? Quantos sabem que o Deus de Spinoza não é um Deus no sentido tradicional, mas há um homem que entende, um homem que ouviu sobre a declaração de Einstein e decidiu confrontá-lo. Seu nome é Rabino Herbert S. Goldstein, de Nova York. Em abril de 1929, o Rabino Goldstein envia um telegrama a Einstein. Curto, direto, desafiador. Você acredita em Deus? Resposta paga, 50 palavras. Einstein olha para o telegrama. Ele sorri. Porque finalmente alguém fez a pergunta diretamente. Alguém quer uma resposta clara, não ambiguidades filosóficas. Ele pega um papel e escreve sua resposta.
E essa resposta se tornaria uma das declarações mais citadas e mal compreendidas de toda a sua vida. Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se interessa pelo destino e pelas ações dos seres humanos. 24 palavras. 24 palavras que contêm uma revolução teológica completa. Mas o Rabino Goldstein não entende. Ou talvez entenda perfeitamente e por isso responde com o horror. Porque o que Einstein acabou de dizer é que Deus não se importa com você. Deus não ouve suas orações. Deus não se preocupa se você é bom ou mau, se você sofre ou prospera. Deus simplesmente é. E para um rabino, isso é impensável. Isso é negar toda a base do judaísmo, a aliança, a revelação. A relação pessoal entre Deus e seu povo. Mas para Einstein isso é libertação. Porque se Deus não se importa com você pessoalmente, então você está livre. Livre da culpa. Livre do medo do julgamento. Livre para viver de acordo com sua própria natureza racional, buscando compreensão, buscando harmonia com o todo. Naquele mesmo ano, Einstein aceita aquele encontro secreto com o jornalista. O encontro que começamos a narrar no início dessa história. E agora você entende por que era secreto. Porque Einstein não podia dizer publicamente o que ele realmente acreditava. Porque o mundo em 1929 não está pronto para ouvir que Deus é impessoal. O mundo está lutando com a Grande Depressão, com o crescimento do fascismo na Europa, com a quebra de todas as certezas econômicas e sociais. As pessoas precisam acreditar em um Deus que se importa, em um Deus que pode intervir, em um Deus que pode salvar. E Einstein, compreendendo isso, mantém seu silêncio público. Mas em privado ele continua explorando as implicações da visão de Spinoza. Ele começa a corresponder-se com filósofos, com teólogos, com outros cientistas. E em cada carta, ele revela um pouco mais de sua verdadeira crença. Em uma carta para o filósofo Eric Gutkind, em 1954, Einstein escreve algo que só seria publicado após sua morte. A palavra Deus não é para mim nada além da expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas e bastante infantis. Palavras duras, palavras que chocaram o mundo quando finalmente foram tornadas públicas. Mas Einstein não parou aí. Na mesma carta, ele continua: para mim, a religião judaica, como todas as outras religiões, é uma encarnação das superstições mais primitivas. E o povo judeu ao qual eu pertença com satisfação não possui nenhuma qualidade diferente para mim do que todos os outros povos. Isso é Einstein em sua forma mais honesta, sem disfarces, sem gentilezas, apenas a verdade nua e crua como ele a via. Mas por que Einstein era tão crítico da religião? Por que ele rejeitava não apenas o cristianismo, mas também o judaísmo, a fé de seus ancestrais? A resposta está em Spinoza. Porque Spinoza não apenas reformulou o conceito de Deus, ele também fez algo que foi igualmente revolucionário e igualmente perigoso. Ele aplicou análise crítica à Bíblia. Em seu Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, Spinoza argumentou que a Bíblia não era a palavra literal de Deus. Era um documento humano, escrito por humanos, em contextos históricos específicos, para públicos específicos, e como tal, deveria ser estudada como qualquer outro texto antigo, com olhar crítico, perguntando sobre autoria, sobre contradições, sobre interpolações posteriores. Isso foi explosivo. Porque se a Bíblia é apenas um documento humano, então a revelação divina é uma ilusão. Então não há mandamentos divinamente ordenados. Então toda a estrutura da religião organizada desmorona. E Einstein, lendo isso, percebeu que Spinoza tinha razão. Não porque Einstein odiasse religião, mas porque ele amava a verdade. E a verdade, como ele a via através da ciência, não deixava espaço para revelação especial, para milagres, para intervenção divina. O universo operava de acordo com leis. Leis que podiam ser descobertas, testadas, formuladas matematicamente. E essas leis não eram mandamentos de um legislador cósmico. Eram a própria natureza da realidade se expressando. Einstein escreveu em seu diário,
em uma entrada que nunca pretendeu publicar. Quanto mais estudo a natureza, mais me convenço de que Spinoza estava certo. Não há vontade divina. Não há propósito cósmico. Há apenas necessidade. E essa necessidade é ao mesmo tempo mais bela e mais aterrorizante do que qualquer deus antropomórfico poderia ser. Mas se não há propósito cósmico, então qual é o sentido da vida? Por que existimos? Por que devemos nos esforçar, criar, amar? Se tudo é apenas matéria e energia seguindo leis cegas, essa era a pergunta que atormentava Einstein. E era a pergunta que Spinoza tinha respondido no final da Ética. A resposta era beatitude. Beatitude não no sentido cristão de felicidade celestial, mas no sentido filosófico de compreensão tão profunda que transcende o sofrimento pessoal. É ver a si mesmo não como uma entidade separada lutando contra um universo hostil, mas como uma expressão necessária desse universo. É perceber que você é uma onda no oceano, e quando a onda se desfaz, a água retorna ao oceano. Nada se perde, nada morre, apenas muda de forma. Einstein experimentou essa beatitude. Ele a experimentou quando olhava para suas equações e via nelas a estrutura profunda da realidade. Ele a experimentou quando percebia que o mesmo tensor métrico que descrevia a curvatura do espaço-tempo também descrevia a trajetória da luz, o movimento dos planetas, a própria força da gravidade. Era tudo uma coisa, uma equação, uma substância, Deus. Mas não o Deus das igrejas, não o Deus das sinagogas, não o Deus que pune e recompensa, o Deus que simplesmente é, o Deus que não poderia ser de outra forma, o Deus que é idêntico à natureza. E quando Einstein tinha essa percepção, ele sentia o que Spinoza tinha descrito como amor intellectualis Dei, amor intelectual a Deus, não amor emocional, não devoção sentimentalista, mas amor que vem da compreensão, amor que vem de ver a si mesmo como parte do todo eterno. Era isso que sustentava Einstein. Era isso que lhe dava força para continuar. Mesmo quando suas teorias eram atacadas, mesmo quando os nazistas perseguiam cientistas judeus, mesmo quando ele teve que fugir da Alemanha e recomeçar em Princeton, porque ele sabia, com uma certeza que vinha da mesma fonte que suas equações, que ele era parte de algo infinito, que sua vida tinha significado não porque um Deus pessoal lhe deu uma missão, mas porque ele era uma forma através da qual o universo se conhecia a si mesmo. E essa compreensão, paradoxalmente, o tornava mais humano, não menos, mais compassivo, não menos, porque se todos somos partes da mesma substância, então, machucando você, eu machuco a mim mesmo. Ajudando você, eu ajudo a mim mesmo. Não porque haverá recompensa no céu, mas porque simplesmente é assim que a realidade funciona. Spinoza tinha chamado isso de compreensão adequada das causas. Einstein chamava de sentimento cósmico religioso. Mas era a mesma coisa. Era a percepção de que você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você é o universo. Você sempre foi o universo. Você sempre será o universo. E quando você morre, quando sua forma individual se dissolve, você não deixa de existir. Você apenas retorna ao todo de onde veio, como uma onda retorna ao oceano. Princeton. Ano de 1933, Einstein chegou à América. Ele deixou para trás a Alemanha que amava, a Alemanha que agora estava nas mãos dos nazistas. Ele deixou para trás colegas, amigos, uma vida inteira de trabalho, e veio para este pequeno campus universitário em Nova Jersey, onde passaria os últimos 22 anos de sua vida. Mas ele não deixou Spinoza para trás. O livro amarelado, a Ética, viajou com ele. Estava entre as poucas coisas que ele considerava essenciais. Roupas podiam ser substituídas, livros podiam ser recomprados. Mas aquele exemplar específico, com suas anotações nas margens, com suas páginas marcadas, era insubstituível. Em Princeton, Einstein continuou sua busca. Não mais a busca por uma teoria da relatividade, aquilo ele já tinha conquistado. Agora era uma busca diferente. Uma busca por algo que ele chamava de teoria do campo unificado. Uma única equação que explicaria tudo. Gravidade, eletromagnetismo, a estrutura da matéria, tudo.
Era o sonho espinosista expresso em matemática. Encontrar a substância única da qual tudo o mais deriva. Encontrar o Deus da natureza, não em palavras filosóficas, mas em símbolos matemáticos. Mas havia um problema que Einstein não podia resolver, não importa quanto tentasse. A mecânica quântica. A teoria quântica sugeria que no nível mais fundamental, o universo não era determinístico. Havia probabilidade. Havia incerteza. Havia, os físicos diziam, indeterminação genuína na natureza. E isso era inaceitável para Einstein. Porque se Spinoza estava certo, se tudo acontece por necessidade, então a indeterminação quântica não podia ser fundamental. Tinha que ser uma ilusão. Tinha que haver variáveis ocultas que, se conhecidas, tornariam o comportamento quântico perfeitamente determinístico. Daí veio a famosa frase de Einstein: Deus não joga dados com o universo. Mas o que ele realmente quis dizer com isso? A maioria das pessoas pensa que ele estava defendendo uma visão religiosa tradicional, que ele acreditava em um Deus ordenado, racional, previsível. Mas isso é um mal-entendido completo. O que Einstein quis dizer foi: o universo é determinístico, porque o universo é Deus. E Deus, no sentido de Spinoza, não pode ser indeterminístico, porque Deus é substância, e substância age de acordo com sua natureza necessária. Se há aparente aleatoriedade na mecânica quântica, isso é apenas porque não entendemos completamente as causas. Mas as causas estão lá. Elas têm que estar. Porque tudo que existe, existe necessariamente. Einstein debateu isso com Niels Bohr, com Werner Heisenberg, com todos os principais físicos quânticos. E ele perdeu o debate. Pelo menos no sentido de que a comunidade física adotou a interpretação probabilística da mecânica quântica. Mas Einstein nunca cedeu. Até seu último dia, ele acreditava que havia uma realidade determinística subjacente, que Deus, no sentido de Spinoza, não jogava dados, e talvez, só talvez, ele estivesse certo. Porque nos últimos anos alguns físicos começaram a reconsiderar. Há teorias de variáveis ocultas não locais, há interpretações da mecânica quântica que preservam o determinismo, há maneiras de entender o comportamento quântico que se alinham com a visão de Spinoza e Einstein. Mas isso é outra história. Voltemos a Princeton em 1933. Einstein está em seu escritório no Instituto de Estudos Avançados. É noite. Ele está sozinho, como prefere estar quando pensa profundamente. Na mesa à sua frente, 2 livros: A Ética de Spinoza e seu próprio trabalho sobre relatividade geral. Ele olha para um, depois para o outro. E, de repente, algo se conecta. Spinoza tinha dito que Deus tem infinitos atributos, mas os humanos só conhecem 2: extensão e pensamento, matéria e mente, o físico e o mental. E Einstein percebe: isso não é dualismo cartesiano. Descartes pensava que mente e corpo eram substâncias separadas, mas Spinoza está dizendo que são aspectos da mesma substância. São como 2 lados de uma moeda. Não podem ser separados. São a mesma coisa vista de perspectivas diferentes. E isso Einstein percebe com um choque de reconhecimento, é exatamente como espaço e tempo na relatividade. Não são coisas separadas, são aspectos de uma única realidade, o espaço-tempo. Dependendo da sua perspectiva, do seu referencial, você divide o espaço-tempo de maneiras diferentes em componentes espaciais e temporais. Mas a realidade subjacente, o espaço-tempo em si, é uma coisa só. Da mesma forma, matéria e mente. Dependendo da sua perspectiva, você experiencia a substância única ou como matéria estendida, quando você observa de fora, ou como pensamento consciente, quando você experiencia de dentro. Mas é a mesma substância, a mesma realidade. Einstein pega uma caneta e escreve em seu caderno: Spinoza, 1 substância, 2 atributos, extensão, pensamento. Einstein, 1 espaço-tempo, 2 aspectos, espaço-tempo. Analogia profunda, ou mais que analogia. Ele para, pensa, e então escreve algo que o surpreende enquanto escreve. E se consciência não for um epifenômeno? E se for tão fundamental quanto a matéria? Não no sentido dualista, mas no sentido de Spinoza, 2 atributos da mesma substância?
Essa é uma ideia radical, porque a física do século XX estava se movendo na direção oposta. Estava tentando reduzir tudo à matéria, à energia, aos campos. Consciência era vista como um subproduto, um acidente evolutivo, algo que emerge da complexidade material, mas não tem existência fundamental. Mas Spinoza dizia o contrário. Consciência, pensamento, não é derivado de matéria. É tão fundamental quanto matéria. São duas formas de conhecer a mesma substância. E Einstein, naquele momento, se pergunta: e se Spinoza estiver certo sobre isso também? Ele nunca publicaria essa especulação. Era muito especulativa, muito metafísica para um físico sério. Mas ele a carregou consigo. E em conversas privadas com amigos próximos, ele às vezes sugeria que há mais no universo do que matéria e energia. Que talvez, apenas talvez, consciência seja tão fundamental quanto o campo gravitacional. Mas ele não sabia como matematizar isso. Não sabia como transformar essa intuição espinosista em equações testáveis. E assim, permaneceu como uma intuição compartilhada por um filósofo excomungado no século XVII e um físico exilado no século XX. Ambos vendo a mesma verdade, ambos incapazes de convencer o mundo de que estavam certos, mas talvez o mundo simplesmente não estivesse pronto. Talvez ainda não esteja, porque aceitar a visão de Spinoza e Einstein é aceitar que você não é especial. Você não é a criação favorita de um Deus pessoal. Você não tem uma alma imortal que viverá para sempre em um paraíso celestial. Você é uma modificação temporária de uma substância eterna. Você existirá enquanto as condições que sustentam sua forma particular existirem. E então, essas condições mudarão, e você mudará. E eventualmente a forma que você chama de você se dissolverá de volta na substância. Mas nada se perde, porque você nunca foi separado da substância. Você sempre foi a substância, e a substância é eterna. Isso é consolador? Depende de quem você pergunta. Para Spinoza era, para Einstein era, porque eles viam isso não como aniquilação, mas como retorno, não como morte, mas como transformação. Eles tinham alcançado o que Spinoza chamava de conhecimento do terceiro gênero, o conhecimento intuitivo da necessidade eterna de todas as coisas. O conhecimento que liberta você do medo da morte, porque você percebe que morte é apenas uma mudança de forma, não um fim da existência. E com esse conhecimento vem a beatitude, a paz, a aceitação. Einstein sentiu isso, especialmente em seus últimos anos, quando sabia que sua morte estava se aproximando. Ele não tinha medo, porque ele sabia, tão certamente quanto sabia, que EMC2, que ele era parte de algo eterno. Ele disse uma vez a um amigo: eu não temo a morte. A morte é apenas o fim desta forma particular. Mas a substância da qual sou feito, isso não morre, não pode morrer. É eterno. Palavras de Spinoza saindo da boca de Einstein. Princeton, abril de 1955. Albert Einstein está morrendo. Ele tem 76 anos e seu coração está falhando. Os médicos querem operá-lo, mas ele recusa. Eu quero ir quando quiser, ele diz. É de mau gosto prolongar a vida artificialmente. Eu fiz minha parte. É hora de ir. E eu vou com elegância. Ele está no hospital de Princeton. É tarde da noite. Uma enfermeira verifica seus sinais vitais e sai do quarto. Einstein está sozinho, ou quase sozinho, porque na mesa de cabeceira ao lado de sua cama há um livro. O mesmo livro amarelado que o acompanhou de Berna a Berlim, a Princeton. A Ética de Spinoza. Einstein estende a mão com dificuldade e pega o livro. Suas mãos tremem ligeiramente. Ele o abre na última página da parte 5ª, a parte sobre a liberdade humana e a beatitude. E ele lê, pela última vez, as palavras que moldaram sua vida. Proposição ist z. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. E não gozamos dela por refrearmos os apetites, mas ao contrário, gozamos dela por podermos refrear os apetites. Einstein fecha os olhos e sorri, porque ele entende. Finalmente, completamente, ele entende. A beatitude que Spinoza descreve não é algo que você alcança no futuro. Não é uma recompensa por bom comportamento.
É o próprio estado de compreender adequadamente sua natureza como parte do todo eterno. E Einstein, deitado ali naquela cama de hospital, sente isso. Ele sente a beatitude, não como uma emoção, não como felicidade no sentido comum, mas como uma percepção clara e calma de que tudo está bem, de que tudo sempre esteve bem, de que tudo sempre estará bem, porque nada pode sair errado quando você percebe que não há errado. Há apenas a substância se manifestando de acordo com sua natureza necessária. Ele pensa em sua vida, uma vida extraordinária em muitos aspectos. Ele revolucionou a física. Ele mudou a forma como a humanidade vê o universo. Ele se tornou um ícone, um símbolo de genialidade. Mas ele também falhou. Ele nunca encontrou a teoria do campo unificado. Ele nunca conseguiu refutar a interpretação probabilística da mecânica quântica. Ele nunca conseguiu convencer o mundo de que Spinoza estava certo sobre Deus. Mas agora, no fim, ele percebe que o sucesso e o fracasso são categorias humanas. São julgamentos que impomos sobre eventos neutros. A realidade simplesmente é. E ele, Einstein, foi uma parte necessária dessa realidade. Cada equação que ele escreveu, cada erro que cometeu, cada momento de insight e cada momento de confusão, tudo isso era necessário. Era a substância se expressando através da forma chamada Einstein. E agora, essa forma está se dissolvendo. E isso também é necessário. É bom. É como deve ser. Ele pensa em Spinoza, aquele homem solitário em Haia, polindo lentes e escrevendo filosofia. Aquele homem que morreu jovem, aos 44 anos, provavelmente de doença pulmonar causada pela poeira de vidro que ele inalava diariamente. Spinoza morreu pobre, morreu sozinho. Morreu sabendo que seu trabalho principal, a Ética, ainda não tinha sido publicado. Sabendo que poderia ser suprimido, queimado, esquecido. E, no entanto, Spinoza morreu em paz. As pessoas que estavam com ele em seus momentos finais relataram que ele estava calmo, sereno, aceitando. Porque ele tinha alcançado o que escreveu em seu livro. Ele tinha alcançado a beatitude, o amor intelectual a Deus, a percepção de sua própria eternidade como modo da substância infinita. E agora, quase 300 anos depois, Einstein está seguindo o mesmo caminho. Ele pensa nas perguntas que as pessoas sempre faziam. Professor Einstein, o que há depois da morte? E ele sempre respondia com alguma variação de, não sei, mas não me preocupo com isso. Mas agora, ele pode dar uma resposta melhor. Uma resposta espinosista. Depois da morte, há o que sempre houve. A substância, o ser, a realidade. Você não vai para algum lugar. Você não se torna algo diferente. Você simplesmente para de ser essa forma particular e retorna ao todo do qual você nunca realmente se separou. É como uma onda no oceano. A onda surge, existe por um tempo, tem sua forma única, sua identidade temporária. E então, a onda se desfaz. E a água retorna ao oceano. A onda morreu? Em certo sentido, sim. A forma particular desapareceu. Mas a água não foi a lugar nenhum. Sempre foi oceano. Sempre será oceano. Assim é com você. Você é uma onda na substância infinita. E quando você morre, você simplesmente retorna à substância. Nada se perde, porque você nunca foi separado dela. Einstein abre os olhos, olha para o teto branco do quarto de hospital e sussurra, em alemão, algo que ninguém ouve. Danke, Spinoza. Du hattest recht. Obrigado, Spinoza. Você estava certo. E então ele fecha os olhos novamente. Ele não morrerá naquela noite. Ainda tem algumas horas, alguns dias talvez. Mas ele já fez sua paz. Já disse adeus. Já compreendeu. Na manhã de 18 de abril de 1955, Albert Einstein sofrerá um aneurisma aórtico abdominal. Ele será levado ao hospital. E às 1h15 da madrugada ele morrerá. Suas últimas palavras serão em alemão, e a enfermeira de turno não entenderá alemão, então ninguém saberá o que ele disse. Mas aqueles que conheciam Einstein bem, aqueles que sabiam de sua devoção a Spinoza podem imaginar. Talvez ele tenha dito algo sobre a substância, sobre a eternidade, sobre o retorno ao todo. Ou talvez ele simplesmente tenha dito, é hora, seu corpo será cremado.
Porque Einstein não queria que seu corpo se tornasse um objeto de culto. Não queria túmulos, monumentos, santuários. Ele queria retornar aos elementos, à natureza, à substância. Muito spinozista. Mas sua mente, seu legado de ideias, isso permaneceria. Não como uma alma imortal em algum céu metafórico, mas como padrões de informação que influenciariam gerações futuras, como equações em livros didáticos, como inspiração para jovens cientistas, como uma forma de imortalidade mais real do que qualquer céu prometido por religiões. E, em algum lugar, em alguma dimensão metafórica que Spinoza e Einstein ambos compreenderiam, eles estão juntos agora, não como espíritos desencarnados, mas como ideias que ressoam, como padrões que se entrelaçam, como duas expressões de uma verdade única e eterna, a verdade de que Deus e natureza são um, de que você é parte de um todo infinito, de que morte não é fim, mas transformação, de que compreender isso é alcançar beatitude, e de que beatitude é a única coisa que vale a pena buscar. Mas a história não termina com a morte de Einstein, porque as ideias não morrem, elas se propagam, evoluem, influenciam. Que a ideia do Deus de Spinoza, articulada e defendida por Einstein, continuou a se espalhar. Houve, é claro, resistência. A Igreja Católica havia colocado as obras de Spinoza no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, onde permaneceram até o índex ser abolido em 1966. Rabinos judeus continuaram a tratar Spinoza como um traidor, um herege que teve o destino merecido. Mas na comunidade científica, algo estava mudando. Físicos, especialmente aqueles trabalhando em cosmologia e em fundamentos da mecânica quântica, começaram a fazer perguntas que soavam estranhamente spinozistas. Por que o universo existe? Por que há algo ao invés de nada? Qual é a natureza fundamental da realidade? E as respostas que eles estavam encontrando, ou pelo menos as direções em que estavam olhando, pareciam ecoar Spinoza. Havia a ideia do universo como uma função de onda universal, onde tudo que existe é uma superposição de todos os estados possíveis, colapsando em realidades específicas apenas quando observado. Uma ideia estranha que sugeria que consciência e realidade física estão entrelaçadas de maneiras que não entendemos completamente. Spinoza teria sorrido para isso. Dois atributos da mesma substância, lembra? Havia a ideia da gravidade quântica, tentando unificar relatividade geral e mecânica quântica, procurando a teoria fundamental de tudo. O mesmo sonho de Einstein. O mesmo sonho que, em última análise, é o sonho de Spinoza. Encontrar a substância única. Havia até físicos e filósofos começando a falar sobre panpsiquismo, a ideia de que consciência é uma propriedade fundamental do universo, presente em algum nível em toda a matéria. Não porque pedras pensam, mas porque o que chamamos de pensar é apenas uma manifestação complexa de algo muito mais fundamental. De novo, Spinoza. Pensamento como atributo da substância. E havia uma pergunta que continuava aparecendo em discussões sobre cosmologia. Se o universo é determinístico, se tudo acontece de acordo com leis necessárias, então o universo poderia ter sido diferente? Poderia Deus ter criado um universo diferente? A resposta de Spinoza era clara. Não. Deus não criou o universo. Deus é o universo. E o universo não poderia ser diferente do que é, porque sua natureza é necessária. Pedir um universo diferente é como pedir que um triângulo tenha 4 lados. É uma contradição lógica, Einstein concordava. Ele acreditava que as leis da física não eram contingentes, não eram escolhas arbitrárias de um criador. Eram necessárias. Eram a forma como a realidade tinha que ser. E se você aceitar isso, então há uma consequência profunda e perturbadora. Você não poderia ter sido diferente. Sua vida, cada escolha que você fez, cada pensamento que você teve, cada ação que você tomou, tudo isso foi necessário. Não porque algum destino ou fado o forçou, mas porque você é um modo da substância, e modos agem de acordo com sua natureza, e sua natureza é determinada pela natureza da substância e por todas as causas que agem sobre você. Você não tem livre-arbítrio no sentido tradicional. Você tem liberdade no sentido de Spinoza, a compreensão das causas que agem através de você,
E essa compreensão, paradoxalmente, te torna mais livre. Porque quando você entende por que você age como age, quando você vê as causas, você pode trabalhar com elas ao invés de contra elas. Você pode alinhar suas ações com sua natureza racional, ao invés de ser escravo de paixões que você não entende. Isso é o que Spinoza quis dizer com liberdade. E é o que Einstein experimentou quando estava absorto em seu trabalho científico. Ele não estava escolhendo arbitrariamente qual equação escrever. Ele estava seguindo a lógica necessária das ideias. E nesse seguir, nessa submissão à necessidade lógica, ele era mais livre do que jamais seria fazendo escolhas arbitrárias. Há uma beleza nisso. Uma beleza que muitas pessoas não conseguem ver porque estão apegadas à ilusão de livre-arbítrio radical. Mas Spinoza e Einstein viram. E uma vez que você vê, você não pode desver. Mas e quanto ao mal? Se tudo é necessário, se Deus é a natureza e a natureza simplesmente opera de acordo com leis, então o que fazemos com o mal? Com o sofrimento? Com a injustiça? Essa era a objeção que os contemporâneos de Spinoza levantavam. E é a objeção que as pessoas levantam até hoje. Se não há livre-arbítrio, como podemos culpar Hitler pelo Holocausto? Como podemos responsabilizar criminosos por seus crimes? Como podemos ter justiça? A resposta de Spinoza é complexa e, para muitos, insatisfatória. Primeiro, Spinoza nega que haja mal objetivo. Bem e mal são julgamentos humanos. São formas como categorizamos coisas que nos ajudam ou nos prejudicam. Mas do ponto de vista do universo, do ponto de vista da substância, não há bem e mal. Há apenas causas e efeitos. Um terremoto mata milhares de pessoas. É mal? Do ponto de vista das pessoas mortas e seus entes queridos, certamente parece ser. Mas do ponto de vista da tectônica de placas, é apenas placas se movendo de acordo com leis físicas. Um psicopata mata. É mal? Do ponto de vista da vítima e da sociedade, sim. Mas do ponto de vista da neurologia do psicopata, é apenas um cérebro operando de acordo com sua estrutura danificada. Isso significa que não devemos punir criminosos? Não. Spinoza diz que punição é necessária. Não como retribuição moral, não como vingança justa, mas como causa. Se a sociedade pune comportamento criminoso, isso se torna uma das causas que agem sobre indivíduos potenciais criminosos, potencialmente os deterrendo. Punição é uma ferramenta de controle social, não um imperativo moral cósmico. Isso parece frio, parece desumano. E muitas pessoas rejeitam Spinoza por isso. Mas há algo profundamente compassivo na visão de Spinoza também. Se você vê um criminoso não como um agente de livre-arbítrio que escolheu o mal, mas como um modo da substância, agindo de acordo com causas que ele não escolheu, sua genética, seu ambiente, sua neurologia, então há espaço para compaixão. Você pode detê-lo. Você pode isolá-lo da sociedade para proteger outros, mas você não precisa odiá-lo, porque ele não é mais culpado por suas ações do que um animal selvagem é culpado por seguir seus instintos. Einstein viu isso claramente. Ele era um pacifista convicto, mas não um pacifista ingênuo. Ele reconhecia que havia pessoas perigosas no mundo. Ele fugiu dos nazistas, afinal. Mas ele não odiava os nazistas individuais. Ele os via como produtos de causas sociais, econômicas, psicológicas, e ele acreditava que a solução não era punir, mas mudar as causas que produzem tais pessoas. Isso é spinozismo aplicado. É ver o mundo através da lente da causalidade necessária e perguntar: como podemos intervir nas causas para produzir efeitos melhores? Não é uma visão que apela à indignação moral. Não é uma visão que oferece a satisfação de culpar e punir os malvados, mas é uma visão que pode potencialmente reduzir o sofrimento. E para Spinoza, reduzir sofrimento era o objetivo. Não porque sofrimento é objetivamente mal, mas porque sofrimento é incompatível com beatitude. E beatitude, a compreensão adequada de sua própria natureza como parte do todo eterno, é o maior bem que um humano pode alcançar. Einstein também acreditava nisso. Ele acreditava que a ciência poderia reduzir sofrimento, não porque a ciência é moralmente boa, mas porque a ciência é conhecimento de causas. E conhecimento de causas permite intervenção eficaz. Essa é a ética spinozista.
Não uma ética de mandamentos divinos, não uma ética de direitos e deveres abstratos, mas uma ética de compreensão e intervenção causal. É uma ética estranha para ouvidos modernos, mas é a única ética consistente com a visão de que Deus e natureza são um. E agora chegamos ao cerne da questão. A pergunta que tem perseguido esta narrativa desde o início. Por que importa? Por que deveria importar se Einstein acreditava no Deus de Spinoza? Por que deveria importar se Deus é pessoal ou impessoal, se é transcendente ou imanente? A resposta é: importa porque muda tudo sobre como você vive. Se você acredita em um Deus pessoal que julga você, que recompensa e pune, que tem um plano para a sua vida, então você vive de uma certa forma. Você busca agradar a esse Deus. Você segue mandamentos. Você espera por intervenção divina. Você ora. Você espera por milagres. E quando coisas ruins acontecem, você pergunta: por que Deus permitiu isso? Onde está Deus? Por que Deus não me salvou? Mas se você acredita no Deus de Spinoza, se você vê Deus como idêntico à natureza, então essas perguntas não fazem sentido. Deus não permitiu que algo ruim acontecesse. O universo simplesmente desdobrou-se de acordo com suas leis necessárias. E você, sendo parte desse universo, experimentou um evento que você julga como ruim. Mas, do ponto de vista da substância, não foi bom nem ruim. Foi apenas necessário. Isso não significa que você não deve tentar mudar as coisas. Não significa que você deve ser passivo. Significa que você deve entender que mudança vem de causas, não de orações. Se você quer um resultado diferente, você precisa intervir nas causas. Você tem câncer? Não ore por um milagre. Busque o melhor tratamento médico, porque Deus não vai intervir. Mas a ciência médica, compreendendo as causas do câncer, pode intervir. Você está deprimido? Não espere que Deus tire sua depressão. Busque terapia, medicação, mudanças de estilo de vida, porque sua depressão tem causas neurológicas, psicológicas, sociais. E mudando essas causas, você muda o efeito. Essa é a vida espinosista. É uma vida de responsabilidade radical. Não no sentido de que você é moralmente culpado por tudo, mas no sentido de que você é um agente causal. Suas ações têm consequências. E se você quer consequências diferentes, você precisa agir diferente. Não há salvação fora de suas próprias ações. Não há redenção divina. Não há segunda chance após a morte. Há apenas esta vida, esta única forma temporária. E o que você faz com ela importa, não porque algum juiz cósmico está mantendo registros, mas porque suas ações são causas que afetam o todo do qual você é parte. Einstein viveu assim. Ele não esperava por intervenção divina. Ele trabalhava, ele pensava, ele criava. Ele usava sua mente, a melhor ferramenta que tinha, para compreender a realidade e intervir nela. E quando ele falhou, quando suas teorias estavam erradas ou incompletas, ele não culpava Deus. Ele não se perguntava por que Deus o enganou. Ele simplesmente reconhecia que ainda não compreendia adequadamente as causas e tentava de novo. Essa é a humildade espinosista. Não a humildade religiosa de se ver como uma criatura insignificante diante de um Criador onipotente, mas a humildade intelectual de reconhecer que você é um modo finito tentando compreender uma substância infinita, e sua compreensão sempre será incompleta. Mas a busca por compreensão, essa é sagrada, não no sentido tradicional, mas no sentido de que é a atividade mais alta que um humano pode realizar. É o universo se conhecendo através de você. Quando Einstein olhava para suas equações e via nelas a estrutura do espaço-tempo, ele estava experimentando o que Spinoza chamava de conhecimento intuitivo do terceiro gênero. Ele estava vendo a necessidade eterna das coisas. Ele estava compreendendo como a substância tinha que ser. E essa compreensão trazia beatitude. Não felicidade no sentido comum, mas uma paz profunda, uma aceitação, um amor pelo que é, simplesmente porque é. Isso é o que Spinoza quis dizer com amor intellectualis Dei. Amor intelectual a Deus. Não amor emocional, não devoção sentimental, mas amor que vem de compreender. Amor que é idêntico à compreensão. E Einstein sentiu isso. Ele sentiu o amor intelectual pela realidade,
pelo universo, pela substância, por Deus no sentido de Spinoza. E esse amor sustentou-o através de tudo, através do exílio, através da fama, através dos fracassos científicos, através da velhice e da morte iminente, porque ele sabia que ele era parte de algo eterno, que sua forma individual era temporária, mas a substância da qual era feito era eterna, e retornar a essa substância não era aniquilação, mas retorno ao lar. Essa é a promessa do Deus de Spinoza. Não vida eterna como indivíduo, mas participação eterna na substância infinita. Você sempre foi parte dela. Você sempre será parte dela. E quando você compreende isso adequadamente, você alcança a beatitude. E beatitude é tudo que vale a pena buscar. Agora você entende por que Einstein admitiu em privado que o Deus de Spinoza era o único que fazia sentido? Não porque ele odiava a religião, não porque ele era arrogante, mas porque ele viu, tanto através da filosofia quanto através da física, que a realidade é uma totalidade integrada, que separação é ilusão, que você nunca esteve separado de Deus porque você sempre foi Deus, uma parte necessária da substância infinita. E essa percepção, uma vez vista, não pode ser desvista. Esta é a história que você precisava ouvir. A história que conecta filosofia e física, exílio e genialidade, morte e eternidade. A história de como Baruch Spinoza, um polidor de lentes excomungado em Amsterdã, viu a verdade sobre Deus, e de como Albert Einstein, um físico exilado em Princeton, confirmou essa verdade com equações, e de como essa verdade, transmitida através de séculos, pode mudar sua vida, se você deixar. Há algo que ainda não foi dito, algo que Einstein carregou como um peso secreto durante toda a sua vida adulta: a solidão. Tanto Spinoza quanto Einstein eram profundamente solitários, não por escolha necessariamente, mas por necessidade. Quando você vê o que eles viram, quando você compreende o que eles compreenderam, você se separa da maioria da humanidade. As pessoas ao seu redor continuam vivendo como se houvesse um Deus pessoal ouvindo orações, como se houvesse livre-arbítrio, como se houvesse recompensa e punição cósmica. E você não pode mais participar dessas ilusões. Você vê através delas. Einstein tinha amigos, claro, tinha colegas, tinha admiradores aos milhões. Mas quantos realmente entendiam o que ele via quando olhava para o universo? Quantos compartilhavam sua visão espinosista da realidade? Muito poucos. Ele escreveu uma vez: é estranho ser conhecido tão universalmente e ainda estar tão solitário. E essa solidão não era a solidão de não ter companhia. Era a solidão de ter uma percepção que não pode ser totalmente compartilhada. Spinoza conheceu essa solidão ainda mais profundamente. Depois da excomunhão, ele foi literalmente isolado. Ninguém da comunidade judaica podia falar com ele, e a comunidade cristã o via com suspeita. Ele viveu seus últimos anos em quartos alugados, trabalhando sozinho, escrevendo sozinho, pensando sozinho. Mas há algo paradoxal aqui, porque a filosofia de Spinoza ensina que você nunca está realmente sozinho. Você é parte da substância infinita. Você está conectado a tudo. Separação é ilusão. Então por que a solidão? Por que o sofrimento de ser incompreendido? A resposta está na diferença entre conhecimento intelectual e experiência vivida. Intelectualmente, Spinoza sabia que estava conectado a tudo, mas emocionalmente, socialmente, ele estava isolado, e ele era humano suficiente para sentir essa dor. A beatitude que ele descreveu não elimina todo o sofrimento. Ela transforma a relação com o sofrimento. Você ainda sente dor, mas compreende suas causas, e essa compreensão traz uma aceitação que reduz o sofrimento adicional que vem de resistir à realidade. Einstein também aprendeu isso. Ele sofreu com o antissemitismo, sofreu com o colapso de seu primeiro casamento, sofreu vendo suas teorias serem usadas para criar armas nucleares, sofreu com a ascensão do nazismo e a destruição da Europa que ele amava. Mas ele não se afogou no sofrimento, porque ele tinha a perspectiva espinosista. Ele via esses eventos como parte do fluxo necessário da história. Terríveis, sim. Dolorosos, sim. Mas não absurdos. Não sem causa.
e, portanto, não totalmente desesperadores. Há uma força nisso. Uma força que vem de aceitar a realidade como ela é, ao invés de se perder em fantasias de como ela deveria ser. Mas talvez o aspecto mais radical da visão de Spinoza, o aspecto que Einstein tanto admirava quanto temia, seja a sua implicação para a morte. A maioria das religiões oferece alguma forma de continuidade após a morte. Céu, reencarnação, ressurreição, algo. A promessa de que você, como indivíduo consciente, continuará existindo de alguma forma. Spinoza não oferece isso. E Einstein, seguindo Spinoza, também não acreditava nisso. Quando você morre, a forma particular que você chama de você se dissolve. Seus pensamentos cessam. Suas memórias desaparecem. Sua personalidade, tudo que você considera como seu eu, termina. Mas a substância da qual você é feito não termina. Os átomos que compõem seu corpo retornam ao ciclo da natureza. A energia que animava seu corpo se dissipa, mas não desaparece, apenas muda de forma. E mais profundamente, na visão de Spinoza, há algo de você que sempre foi eterno. Não sua personalidade, não suas memórias, mas sua essência como modo da substância. A necessidade lógica de sua existência dentro da cadeia causal infinita é difícil explicar isso sem soar místico. Mas pense assim, as equações que Einstein escreveu são eternas, não no sentido de que existem em algum reino platônico, mas no sentido de que a verdade que elas expressam, a estrutura da realidade que elas descrevem, sempre foi verdade e sempre será verdade. Da mesma forma, o padrão específico de causas que produziu você, a necessidade lógica de sua existência neste momento específico da história cósmica, isso é eterno. Não pode ser desfeito. Você aconteceu. E o fato de que você aconteceu está gravado para sempre na estrutura causal do universo. Einstein encontrou algum consolo nisso. Não o consolo de continuidade pessoal, mas o consolo de saber que ele havia sido necessário, que sua existência tinha significado, não porque algum Deus lhe deu um propósito, mas porque ele foi uma parte inevitável do desdobramento da realidade. Quando as pessoas perguntavam se ele temia a morte, ele respondia honestamente: não temia, mas também não desejava morrer prematuramente. Ele via a vida como uma oportunidade rara e preciosa de experimentar e compreender a realidade. E quando essa oportunidade terminasse, terminaria. E estava tudo bem. Há uma dignidade nisso. Uma dignidade que não depende de promessas de imortalidade. Agora precisamos abordar a crítica mais comum à visão de Spinoza e Einstein. Ela tira o sentido da vida. Se não há Deus pessoal, se não há vida após a morte, se não há livre-arbítrio, se tudo é determinado por causas necessárias, então qual é o ponto? Por que fazer qualquer coisa? Por que ser moral? Por que amar, criar, lutar? A resposta espinosista é surpreendentemente simples. Porque é sua natureza fazer isso. Um pássaro não precisa de uma razão cósmica para cantar. Ele canta porque é sua natureza cantar. Uma árvore não precisa de propósito divino para crescer. Ela cresce porque é sua natureza crescer. Da mesma forma, humanos buscam compreensão, criam arte, amam uns aos outros, lutam por justiça, porque é nossa natureza fazer isso. Somos modos da substância configurados de tal forma que essas atividades fluem naturalmente de nós. Você não precisa de um propósito externo para viver. Você é o universo vivendo através de você. E o universo não precisa de propósito. Ele simplesmente é. Einstein viveu isso. Ele não fazia física porque Deus mandou. Ele fazia física porque era sua natureza fazer física. Era o que ele amava. Era como ele se expressava. Era sua forma de participar do todo. E quando ele criava, quando ele descobria, ele experimentava a alegria. Não a alegria de agradar a um Deus, mas a alegria intrínseca do ato de compreensão. A alegria que Spinoza chamava de beatitude. Essa alegria é sua própria recompensa. Não precisa de validação externa. Não precisa durar para sempre. É suficiente que ela exista agora, neste momento, como parte do fluxo infinito da realidade. Isso não tira o sentido da vida. Isso liberta você da necessidade de sentido imposto externamente.
e permite que você crie seu próprio sentido através de suas ações, suas relações, suas criações. Einstein disse uma vez: o homem é, ao mesmo tempo, um ser solitário e um ser social. Sem a satisfação de suas necessidades sociais, ele não seria capaz de viver. Ele entendia que significado vem de conexão, de participação, de contribuição ao todo do qual você é parte. Você não precisa de um Deus para ter sentido. Você precisa de compreensão, de amor, de criação. E essas coisas são possíveis, até mais possíveis, em um universo sem Deus pessoal. Há um último aspecto da visão de Spinoza que precisamos explorar, e é talvez o mais controverso: a negação do pecado. Se não há livre-arbítrio no sentido tradicional, se tudo acontece por necessidade, então não há pecado. Não pode haver. Porque pecado implica que você poderia ter agido diferente, mas escolheu agir mal. E na visão de Spinoza, você não poderia ter agido diferente. Isso horroriza as pessoas religiosas, porque se não há pecado, então não há salvação, não há redenção, não há razão para a crucificação de Cristo, não há razão para a Torá. Toda a estrutura teológica desmorona. Mas Spinoza não estava tentando destruir a moralidade. Ele estava tentando colocá-la em uma base mais sólida. Em vez de moral baseada em medo de punição ou esperança de recompensa, ele propunha moral baseada em compreensão. Quando você entende que está conectado a tudo, que suas ações afetam o todo, você age moralmente não porque tem medo do inferno, mas porque compreende que prejudicar outros é prejudicar a si mesmo. Não metaforicamente, literalmente, porque você e os outros são modos da mesma substância. Separação é ilusão. Einstein aplicou isso em sua vida. Ele era conhecido por sua gentileza, sua generosidade, sua preocupação com justiça social, não porque temia o julgamento de Deus, mas porque via a humanidade como uma unidade, via o sofrimento dos outros como parte do mesmo tecido do qual ele era feito. Ele escreveu: um ser humano é parte de um todo que chamamos de universo. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão óptica de consciência. Essa ilusão é uma prisão para nós. Nossa tarefa é nos libertarmos dessa prisão. Isso é puro Spinoza. A percepção de que separação é ilusão e que libertação vem de compreender nossa unidade fundamental com tudo. Essa compreensão leva naturalmente à compaixão, não a compaixão condescendente de um superior para um inferior, mas a compaixão que vem de reconhecer que o sofrimento do outro é seu próprio sofrimento. Essa é a base da ética espinosista, e Einstein a viveu. Precisamos agora abordar uma questão que tem perseguido esta narrativa desde o início. Por que Einstein nunca declarou publicamente e sem ambiguidade sua crença no Deus de Spinoza? A resposta tem múltiplas camadas. Primeiro, havia razões práticas. Einstein viveu em uma época em que ser abertamente ateu, ou mesmo panteísta, podia destruir sua carreira. Ele viu o que aconteceu com outros que desafiaram a ortodoxia religiosa. E embora ele fosse corajoso em muitos aspectos, ele também era pragmático. Segundo, havia razões estratégicas. Einstein usava sua fama para promover causas em que acreditava: pacifismo, justiça social, sionismo cultural. Se ele alienasse a comunidade religiosa completamente, perderia influência nessas áreas. Terceiro, e talvez mais importante, havia razões filosóficas. Einstein compreendia, como Spinoza antes dele, que a maioria das pessoas não está pronta para essa verdade, não porque sejam estúpidas, mas porque a visão espinosista remove os confortos que a maioria das pessoas precisa para lidar com a existência. A ilusão de livre-arbítrio, a promessa de justiça divina, a esperança de vida após a morte. Tirar esses confortos de alguém que não está preparado é cruel. É como acordar violentamente alguém de um sonho reconfortante para uma realidade dura. Algumas pessoas podem lidar com isso. Muitas não podem. Spinoza entendeu isso. Por isso ele escreveu a Ética em latim, acessível apenas aos educados. Por isso ele evitou publicar durante sua vida. Ele não estava tentando esconder a verdade. Estava sendo seletivo sobre quem receberia essa verdade.
Einstein fez o mesmo. Em conversas privadas com aqueles que ele julgava prontos, ele falava abertamente, mas publicamente ele mantinha uma ambiguidade cuidadosa. Isso era hipocrisia? Alguns acusaram Einstein disso, mas pode ser visto de outra forma, como compaixão, como reconhecimento de que diferentes pessoas precisam de diferentes verdades em diferentes estágios de seu desenvolvimento. Você, que chegou até aqui nesta narrativa, é alguém que Einstein julgaria pronto. Você buscou essa história. Você permaneceu através das partes difíceis. Você está disposto a confrontar a possibilidade de que tudo que lhe ensinaram sobre Deus pode estar errado. E por isso, você merece a verdade completa. A verdade é que Einstein acreditava que o universo é determinístico, impessoal, sem propósito extrínseco. Ele acreditava que Deus e natureza são idênticos. Ele acreditava que não há vida após a morte, não há julgamento final, não há redenção divina. Mas ele também acreditava que compreender isso é libertador, que remove o medo que paralisa, que permite que você viva plenamente, sem culpa desnecessária, sem esperança ilusória, mas com a dignidade de alguém que aceita a realidade como ela é. Essa é a herança de Spinoza. Essa é a crença secreta de Einstein. E agora é sua escolha o que fazer com ela. Estamos chegando ao fim desta jornada, mas antes de terminar, há uma última história que precisa ser contada. É a história de como as ideias de Spinoza e Einstein continuam relevantes hoje, em pleno século XXI. Vivemos em uma era de crise religiosa. As instituições religiosas tradicionais estão perdendo poder. Cada vez mais pessoas se identificam como espirituais, mas não religiosas. Há uma fome por sentido, por conexão, por transcendência, mas sem a bagagem dogmática das religiões organizadas. E é exatamente aqui que Spinoza e Einstein oferecem algo valioso. Eles oferecem uma espiritualidade sem superstição, uma reverência pelo universo sem a necessidade de acreditar em milagres, um senso de conexão cósmica baseado não em fé cega, mas em compreensão racional. Físicos modernos, quando descrevem a beleza das equações, quando falam sobre a elegância das leis naturais, quando expressam admiração pela estrutura profunda da realidade, estão ecoando o sentimento religioso cósmico de Einstein. Estão experimentando o amor intelectual a Deus de Spinoza. E não são apenas físicos. Artistas, escritores, filósofos, pessoas comuns que olham para o céu noturno e sentem algo além deles mesmos, todos estão tocando o que Spinoza e Einstein descreveram. A diferença é que agora temos ainda mais conhecimento. Sabemos que somos feitos de poeira estelar. Sabemos que os átomos em nossos corpos foram forjados no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Sabemos que estamos conectados a tudo através de uma cadeia causal ininterrupta que remonta ao Big Bang. Essa não é apenas poesia, é fato científico. E é exatamente o que Spinoza intuiu filosoficamente. Somos todos partes de uma substância única, temporariamente configuradas em formas individuais, mas fundamentalmente inseparáveis do todo. Einstein viu isso, e ele passou sua vida tentando compreender mais profundamente a natureza dessa substância, dessa realidade única que se manifesta como espaço, tempo, matéria, energia e, sim, consciência. Ele não completou essa tarefa. A teoria do campo unificado permaneceu elusiva, mas a busca continua. Físicos hoje ainda procuram a teoria de tudo, e quando, se algum dia a encontrarem, será a vindicação final de Spinoza. Será a prova matemática de que há uma substância única da qual tudo deriva. E naquele dia, talvez o mundo finalmente esteja pronto para ouvir o que Spinoza disse há 4 séculos. Deus e natureza são um. Você é parte de Deus, e compreender isso é alcançar beatitude. Até lá, temos a história de 2 homens extraordinários, um filósofo excomungado, um físico exilado, separados por séculos, unidos por uma visão. A visão de que a realidade é mais estranha e mais maravilhosa do que qualquer religião sonhou, de que você é mais grandioso do que qualquer igreja ensinou, de que o universo não precisa de um criador, porque o universo é o criador, criando-se a si mesmo continuamente, eternamente, necessariamente, e você
é parte desse processo criativo. Você é o universo se conhecendo através de sua consciência. Você é Deus experimentando a finitude através de sua forma limitada. Você é a substância infinita, expressando-se em um modo temporário. Essa é a verdade que Einstein admitiu em privado. Essa é a verdade que Spinoza proclamou e pagou o preço. Essa é a verdade que agora é sua. O que você fará com ela? Essa é a pergunta que deixo com você, não como desafio, mas como convite. Um convite para ver a realidade de forma diferente, para se ver de forma diferente, para viver sabendo que você é parte de algo infinitamente maior que você mesmo e ainda assim, você é esse algo infinitamente maior, apenas visto de uma perspectiva particular. Albert Einstein morreu sabendo disso. Baruch Spinoza morreu sabendo disso. E ambos morreram em paz, com a beatitude que vem de compreender sua própria natureza eterna como modificações da substância infinita. Que você também possa encontrar essa compreensão. Que você também possa experimentar o amor intelectual a Deus, que Spinoza descreveu e Einstein viveu. E que você saiba sempre que nunca esteve separado do divino, porque você sempre foi o divino. Você sempre será o divino. Esta é a história completa. Esta é a verdade secreta. Este é o Deus de Spinoza que Einstein admitiu em privado, era o único que fazia sentido, e agora é seu.